Olá, companheiros, olá, companheiras, sejam bem-vindos ao programa Identidade. Quem é você? Obrigado pela sua audiência, pela sua participação, nos enviando as suas dúvidas, as suas perguntas. Colabore e participe, interaja conosco. Hoje nós temos um tema muito interessante, particularmente, eu acho. É o tema de autocura, uma visão geral espírita. Mas antes de entrar diretamente nesse tema, vamos recapitular a proposta desse programa, Identidade. Ela visa buscar na doutrina espírita um ensinamento extraído da doutrina espírita, extraída dos seus livros da codificação. Pensamos este ensinamento específico, localizado, e trazemos aqui para vocês, a fim de discuti-lo, de esmiuçá-lo, de apurar ideias, conceitos, buscar novas informações correlatas à doutrina espírita e tirar deste trabalho, dessa discussão, conhecimento. E esse conhecimento, incuti-la, imputá-la, alicerçá-la na nossa alma, no nosso dia a dia, para transformar esse conhecimento na luz da verdade que clareia os nossos caminhos, o caminho das nossas almas, em retorno à casa do Pai. Este é o propósito, e buscar na doutrina o conhecimento para enriquecer as nossas vidas. Então, hoje, vamos relembrar o livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, mensagem do Espírito André Luiz, que vem nos trazer essa elucidação no seu capítulo 17, a serviço de passes. Abre aspas, nos ensina Aulus, o instrutor espiritual a que se refere André Luiz nesse capítulo, instruindo Hilário, companheiro de André Luiz, respondendo à pergunta que Hilário faz ao instrutor espiritual sobre quais bases se processam a cura através do passe espírita. E a resposta de Aulus, o instrutor espiritual, nos deixam estáticos, perplexos. Vamos acompanhar esse conhecimento, que ele possa enriquecer também a sua vida. Abre aspas e responde Aulus: o passe é uma transferência de energias que ele altera o campo celular. Olha a profundidade. A transferência de energia já nos leva ao fato de que nós, trabalhadores espíritas, médiuns, temos que transferir as nossas energias, que elas possam sair daqui para ali, o assistido necessitado, que se submete à aplicação dos passes espirituais. E essa transferência de energia priva-se pelo princípio de que ninguém dá o que não possui. Para transferir essas energias, eu preciso trabalhar essas energias em seu equilíbrio, na sua alimentação, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas atitudes. São essas energias que serão transferidas, segundo o instrutor Aulus, que o passe é uma transferência de energias alterando o campo celular. Não é no nosso corpo como um todo, é especificamente transferido de perispírito para perispírito e a nível celular, a menor unidade viva de um organismo humano. Aquela unidade que se processa através de várias funções de cada célula. Mas vamos chegar já aí. E continua Aulus na sua instrução.
vocês sabem que na ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele, o átomo, encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Dá para pensar e refletir. Vamos compreender bem isso. E eu vou trocar em miúdo a nossa compreensão, que nos auxilia à visão profunda do que é o passe espírita, do que é a cura para as doenças de nós, espíritos encarnados. Quando ele fala que o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que a ciência de hoje já sabe disso, vamos recapitular que esse livro foi escrito em 1955, onde, por exemplo, a teoria das supercordas ainda não estava em discussão, mas já se discutia que o átomo não se restringia ao seu núcleo. Vamos visualizar aqui para entender bem a representação de um átomo. O átomo então possui o seu núcleo, que são os prótons e os nêutrons, e os elétrons, que ficam em órbita em volta desses prótons e desses nêutrons. Até então, por essa época de 1955, tinha-se como informação de que o átomo era a menor partícula da matéria. Mas a ciência já se aprofundava e já se descobria que, além dos prótons e nêutrons, existiam ali algo a mais, os mesons, os quarks, os superquarks, e que numa dimensão mais profunda ainda, já se discutia que havia linhas energéticas que pulsavam em vibrações, em diapasões de energias, e que essas pulsações, sim, caracterizavam o átomo a que ele se referia. Em suma, eram essas vibrações que pulsavam em determinadas vibrações que caracterizava um átomo de hidrogênio. Outra forma de vibrar, energia, caracterizava um átomo de oxigênio, de cálcio, de zinco, de magnésio e de todos os elementos da tabela periódica. E eram essas vibrações que caracterizavam os quarks, os mesons, e que, por sua vez, caracterizavam os prótons, os nêutrons, o seu núcleo, e por sua vez os elétrons, e por sua vez um átomo, dois, e as junções de vários, caracterizando a matéria. Olha o que nos revela em 1955 essa orientação de Aulus, um instrutor, clareando a dúvida de Hilário quando perguntou sobre quais bases se processavam a cura das doenças que se manifestavam nos seres humanos. E o Aulus diz que vocês sabem que na ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele, o átomo, encontram-se as linhas de força que vibram, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. A matéria regida pelas energias que movimentam o mundo espiritual. Modifiquemos o nosso pensamento, continua Aulus, e tudo se modificará conosco. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Essas afirmações nos fazem pensar e nos deixam perplexos. Vamos continuar refletindo principalmente sobre a mente reanimada, reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando verdadeiras reconstruções. A força mental
determinante que comanda todo esse processo de vibração energética, que altera a característica do átomo a que se refere o elemento em questão, nos faz pensar. É essa força mental que se refere a Aulus, que tudo gira em torno do teu pensamento, oriundo do teu sentimento, que provoca as tuas atitudes. Vamos continuar compreendendo melhor. É essa força do teu pensamento que comanda as estruturas subatômicas dos átomos que compõem os elementos químicos que compõem as tuas células, os teus tecidos, os teus órgãos, os teus sistemas, o nosso corpo. O nosso pensamento pode determinar a nossa saúde de uma forma feliz ou infeliz. Continua Aulus instruindo quando ele se refere a como funciona essas energias subatômicas, a força mental que edifica verdadeiras reconstruções a nível celular, pois o passe, essa transferência de energia, atua e altera o nosso campo celular. E para compreendermos bem, vamos imaginar uma célula. Para compreender melhor, um ovo frito que representa uma célula, onde a gema é o seu núcleo e a clara é o citoplasma dessas células, sendo a célula a menor unidade viva do nosso ser, do nosso corpo. Tem na região da clara, no citoplasma, várias organelas. O que seriam essas organelas? Por correlação, vamos entender como se fosse uma empresa. Todos os funcionários dessa empresa seriam essas organelas que têm funções para serem executadas, para que a vida da célula se processe. Assim como os funcionários de uma empresa também têm as suas funções. Existem aqueles que fazem o recebimento das mercadorias, das matérias-primas, aqueles que fazem a expedição, aqueles que trabalham na produção, a diretoria que está lá no planejamento estratégico, o laboratório, na qualidade e assim por diante. Em uma célula, existe no citoplasma vários funcionários, alguns com sobrenomes estranhos, como mitocôndrias. É aquele que é encarregado da respiração dessa célula. Os lisossomos, os ribossomos, cada um tem a sua função nessa região citoplasmática. Mas também no núcleo, onde poderia ficar a diretoria no planejamento estratégico, pois ali está o nosso DNA, estão as nossas características hereditárias. Esse DNA que de repente se transforma no RNA mensageiro. Em resumo, sai do núcleo, atravessa por portas estreitas que separam o núcleo do citoplasma e se direcionam àquele funcionário chamado mitocôndria, lembra? E lá, através do RNA mensageiro, de uma codificação, de uma determinação, de uma tarefa para o funcionário executar, decodifica o que essa mitocôndria deve realizar e depois retorna ao núcleo com a resposta. Vamos pegar somente como exemplo essa mitocôndria, responsável pela respiração de cada célula. Nesta mitocôndria, esse funcionário olha em volta, procura sua matéria-prima e pega lá o oxigênio, pega a glicose armazenada a nível celular, mistura o oxigênio com a glicose, forma o glicogênio, que vai ser decomposto em um ciclo chamado ciclo de Krebs, não vamos entrar nesses detalhes, mas vai decompor esse glicogênio em pura fonte energética, gerando os ATPs, CPs, adenosina, trifosfato e creatina, fosfoquinase. Não nos importa esses detalhes, importa que a célula, ao comando da tua mente, processa a geração das energias necessárias a cada célula, invisível a olho nu.
E cada funcionário desse tem a sua função, e são inúmeras, que servem aos comandos do núcleo de cada célula. E em um dado momento, esta célula única se divide, racha no meio, exatamente em células iguais, formando duas células. E esse processo todo, um processo bioquímico, não vamos entrar em detalhe, mas é uma reprodução mitótica que divide a célula em duas células exatamente iguais. E estas duas e mais duas, formando seus múltiplos e compondo o nosso organismo humano, casa e expressão do nosso espírito, para que se cumpra a tarefa que eu, você, viemos aqui fazer. São nessas reproduções mitóticas, celulares, que em um dado momento, uma dessas duas células não se reproduz na sua condição adequada. Algumas organelas, alguns funcionários, por um motivo ou outro, não são reproduzidos de forma adequada. E esta célula como um todo não faz a sua função como um todo. Eis aí a causa de algumas das nossas piores doenças. Me refiro ao câncer, que não tem outra causa a não ser esse problema na hora da reprodução celular, que ocasiona uma célula doente. E quando elas se reproduzirem mais duas e seus múltiplos, serão células doentes também. E a ciência já nos mostra que as células com câncer se reproduzem numa velocidade muito maior, como se quisesse consertar o problema ocorrido. E assim, nas suas multiplicações celulares, vão ficando ali o tumor, que vai aumentando e crescendo. E está, segundo Aulus, como efeito do teu comando mental que precede a formação daquelas cordas, daquelas linhas energéticas, da teoria das supercordas que a tudo cria, segundo os nossos cientistas, que através da visão da quântica, da física quântica e da química quântica, nos consegue explicar exatamente como funciona. E pasmem, aos cientistas que estudam e divulgam essa teoria, paira uma interrogação. Muito que bem, são as linhas de forças que aglutinam os princípios subatômicos, mas que antes se respeita e fica submisso à força mental que é determinante. São essas linhas de força que tudo gera. Mas quem comanda essas linhas de força? E a doutrina nos traz que todos nós somos co-criadores do universo. Olha que maravilha! Nos faz lembrar e referenciar a doutora Marlene Nobre, que traz a afirmação em seus livros de que nós estamos interligados, todos nós, uns aos outros, como se estivéssemos ligados por uma grande teia energética, que o que eu penso aqui é identificado ali. Se levanto eu em um movimento, ou tenho eu pensamentos e sentimentos, interfiro em toda a cadeia interligada por essa grande teia que interliga mais de 7 bilhões de espíritos encarnados no planeta Terra. Mas não para por aí, porque existem informações que lá na erraticidade, onde vivemos nós, espíritos errantes, existem cerca de 5 vezes a população da Terra esperando a oportunidade para reencarnar. Estamos falando em 35 bilhões de espíritos desencarnados esperando a sua oportunidade. Somos co-criadores, pois são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos que criam essas vibrações, que interferem nessas vibrações. É por isso que na ciência de hoje, especificamente na tabela periódica, na última linha, ela não é finita, ela está em aberta, para que novos elementos químicos que vão sendo descobertos pela nossa ciência
vão sendo identificadas, listadas e postas para que nós, seres humanos, capacitados pela inteligência, possamos fazer uso desses novos elementos para enriquecer a nossa tarefa aqui na Terra. Quanta informação, quanta profundidade. Vamos continuar com a instrução de Aulus, que diz, ele continua dizendo, na instrução ao Hilário, que o passe, como reconhecemos, é instrumento valioso para aqueles que saibam recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam. Interessante, quanto mais confiança, quanto mais respeito, cada um de nós, seres vivos, nos submetemos diante do passe, diante do estudo, diante da discussão espírita, mais profundo é o atendimento, desce ao cerne da sua realização e o valorizam na sua essência. Hilário ainda pergunta a Aulus, mas é possível aplicar o passe à distância? E Aulus responde, sim, desde que haja sinergismo, comprometimento entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Neste caso, vários companheiros espirituais se ajustam na realização deste trabalho, o trabalho do auxílio, favorecendo a sua realização. E a prece silenciosa é o principal veículo para a força curadora. Fecha aspas. Essa contribuição, essência do trabalho Identidade, deste programa que busca esclarecer quem é você, que profundidade existe, o que estamos fazendo aqui, foi buscar em um único parágrafo de um capítulo de uma obra de André Luiz, nos domínios da mediunidade, capítulo 17, serviço de passe, em 2 perguntinhas e respostas, em que o instrutor Aulus esclarece a Hilário, companheiro de André Luiz, a profundidade em que tudo isso se processa. Quero correlacionar essa informação, nessa discussão, neste bate-papo que estamos tendo, com uma obra da ciência. Um cientista norte-americano chamado Greg Braden fez uma experiência, e vou resumi-la aqui, para não perder muito tempo, colocando 10 pessoas em 10 cabines a provas de som, assistindo um filme, aonde mexeria com as suas emoções, com a sua razão, o mental racional e o seu emocional. E foi extraído de cada um desses 10 participantes células sanguíneas que identificavam o DNA de cada um. E essas células sanguíneas, esse DNA, estava sendo analisado através de um microscópio eletrônico por cientistas que conseguiam ver a cadeia espiralada de um DNA nas suas relações dos seus pares químicos. O objetivo desse ensaio era saber se as emoções pelas quais passavam cada um dos 10 voluntários, em emoções, em sorrisos, alegria, choro, tristezas, medo, se essas emoções interfeririam naquele DNA respectivo do seu dono. Eles queriam saber até que distância, se é que sofreria interferências, até que distância esse comando era positivo. E começaram a observar que quando as emoções eram positivas, de alegria, de satisfação, essa cadeia do DNA se alongava, criava novas relações de pares de elementos químicos, intensificando esse DNA. Quando o inverso ocorria,
a depressão, a angústia, a mágoa, o rancor, o ódio, o medo. Essas cadeias se encurtavam, perdiam pares de relações de elementos químicos, se empobrecendo. Interessante. E um DNA só correspondia ao sentimento do seu respectivo corpo. E não se cruzavam informações. Aumentaram para 1 metro, 2, 3. Em resumo, a resposta do DNA, espiralando-se ou encurtando-se, era imediata, em tempo real. E essa experiência foi rompida quando se estava a 80 quilômetros de distância. E o DNA respondia aos teus estímulos, aos teus sentimentos, aos teus pensamentos, como nós reagimos às emoções pelas quais passamos ou aos raciocínios que somos impelidos a tomar nas decisões das nossas vidas. Pergunto eu, como se comporta o nosso corpo quando eu, por medo, digo que não vai dar certo? Esse desafio que se coloca em minha vida neste momento não vai dar certo. O seu DNA responde na mesma proporção, no mesmo diapasão do que nos ensina Aulos, o instrutor espiritual, no livro Nos Domínios da Mediunidade, pois é esta força vibrante, essas supercordas, que está submetida à tua força mental, que é determinante. É ela que faz vibrar, a tua força mental faz vibrar essas supercordas que pulsam e vibram para formar os mesons, os quarks, os prótons, os nêutrons, o átomo, a matéria, a célula. Divida-te em células saudáveis, pois este é o comando mental da alegria a que me predisponho, do amor à vida, da seriedade e o respeito para com o meu semelhante. Como eu me comporto diante dos meus obstáculos, a paciência, a moderação, a fraternidade, a caridade, o amor, o sorriso, o estar de bem com a vida, o dizer para você mesmo, cura-te. A autocura, na visão espírita, está submetido à tua força do pensamento, que é gerada pelos teus sentimentos, que provocam as nossas atitudes. A visão espírita e o bate-papo de hoje quer contribuir para você se aprofundar na autossignificância que cada um de nós temos, na corresponsabilidade da nossa saúde, do nosso bem-estar corpóreo, para dar expressão à tarefa espiritual que aqui viemos fazer. No próximo programa, nós vamos continuar nesse assunto de pensamentos, para ver como ele se processa. Vamos falar sobre a autocura, na visão da fisiologia do pensamento, para que você possa compreender junto conosco que o pensamento é comandado pela tua vontade, pela tua determinação, pelo que queres da tua vida. Vamos ver como no próximo encontro na TV Web Luz, no programa Identidade. Quem é você? O que podemos fazer para sermos felizes, ainda com um corpo, nesta vida da matéria? Um grande abraço e até o próximo encontro.